todos, que a paz seja convosco. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, muitos falam o seguinte, né? Mas a Bíblia, ela foi adulterada, né? Os antigos monges que compilaram a Bíblia ali e tal, né? Eles adulteraram a Bíblia, eles mexeram nas escrituras, então a Bíblia foi adulterada, porque o homem é quem escreveu a Bíblia, porque tem palavras que é de homens, tem palavras que é de Deus, enfim, tem muita coisa, né, que se falam por aí afora, né? Bem, mas tem coisas que não dá para entender essa gente, sabe? Vamos dividir isso aí então, vamos tentar dividir um pouco essas questões. Vamos lá, primeiro, é óbvio que a Bíblia foi escrita por homens? Sim. A Bíblia foi escrita por homens? Sim. Só que, inspirados por Deus, você está entendendo? Aí eu concordo que metade homem e metade Deus, ou seja, Deus é quem falou e os homens que escreveram. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. O que é inspiração? É algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É como o teu respirar, respira, inspira, é inspiração, vem de dentro para fora. Deus falou, os homens escreveram, é como um ditado, alguém dita as palavras e alguém escreve, tá? Então ela é inspirada por Deus. Não tem palavra, não tem pensamentos do homem aqui. Tem pensamentos de Deus, não do homem. O homem apenas escreveu. Apenas colocou em prática, através de siglas, de letras, enfim, né, da época deles lá e tal. Mas eles escreveram, porém, não com suas próprias palavras. Deus é quem falou, através do seu Espírito, que falou com eles e eles escreveram. Deus ditava e eles escreviam. É como que alguém fosse escrever uma carta, mas essa pessoa não sabe escrever. Aí a pessoa diz assim, olha, escreva uma carta para mim. Tá, o que tu quer? Coloca na carta. Escreve o seguinte, eu, fulano de tal, daí a pessoa vai escrevendo. Ou como num julgamento, né, que tem os escrivão lá que fica escrevendo tudo aquilo que é narrado e tal. Enfim, os homens escreveram mas não foram com suas próprias palavras. Foi inspiração de Deus. Segundo, se realmente fosse, né, por outro caso, né, como muitos falam aqui, mas é metade homem e metade Deus que falou, me diz uma coisa, onde é que está a parte de Deus? E onde é que está a parte do homem? Você consegue julgar essa questão? Você consegue dizer onde é que foi o homem que escreveu e onde é que foi Deus quem falou? Porque está tudo junto aqui dentro. Como é que você vai saber quem é quem? Quem foi que escreveu aqui? Essa palavra que foi o homem que escreveu? Essa palavra que foi Deus? Essa aqui foi o homem? Não, essa aqui eu acho que foi Deus. Essa aqui eu acho que foi o homem. Que bagunça é essa? Desde quando que Deus vai permitir isso? Isso não existe, cara. Isso não existe. Ou ela é escrita ou ela não é escrita. Tá entendendo? Não tem. Se fosse assim, então por que essas pessoas que dizem que metade foi o homem que escreveu e metade foi Deus que escreveu, por que elas não fazem as suas próprias Bíblias? Não é melhor ela pegar o que foi o homem que escreveu e separar, Bíblias escritas pelo homem, e colocar Bíblias escritas por Deus? Não é melhor assim? Não é melhor a pessoa pegar um livro lá, ao invés de estar compilando a Bíblia de novo, apenas trocando a capa, mas botando sempre as mesmas narrativas, enfim. Por que então que ele mesmo não pega, né, um livro, não escreve lá, pega toda a Bíblia inteira, separa o que é palavra do homem e o que é a palavra de Deus, e faz a Bíblia do homem e faz a Bíblia de Deus? Mas sabe por que não fazem isso? Porque eles não sabem o que é Deus e o que é o homem.
Então eu fico falando besteiras, fico falando asneiras, dizendo que metade é o homem, metade é Deus. Então mostra onde é que é o homem aqui e mostra onde é que é Deus. É porque não existe isso. A Bíblia inteira foi inspirada por Deus. Homens escreveram, mas próprio Deus que falou. Então não tem essa questão de que é o pensamento do homem, é o pensamento de Deus. Se você tem essa capacidade de julgar e ver a verdade, então mostra para o povo, mostra para as pessoas onde é que está todas as narrativas que o homem escreveu, suas próprias opiniões, e todas as narrativas que é só Deus que falou. É porque mas não tem Bíblia dessa forma. Não vai ter, porque não existe essa questão de que metade foi Deus que escreveu, metade foi o homem. Isso aí é balela, é história para boi dormir. Isso é para enganar, porque a Bíblia fala que haverá muitos falsos profetas. E essas pessoas que falam essas coisas, é porque quando é uma palavra que coloca ela contra a parede, ela já vai julgar. Isso aí não foi Deus, isso aí foi o homem que falou, não foi Deus que falou. Claro, porque ela se sente o quê? Oprimida, ela se sente que é ofendida, então vai dizer que foi o homem que falou. Por que não? Porque Deus é amor, e Deus não ia falar isso para mim, então isso aqui foi o homem que escreveu. É óbvio que a pessoa vai dizer isso, porque ela não vai querer ser criticada, ela não vai querer ser julgada, então ela vai inventar cada história. Você tá entendendo? Queridos, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Deus é Pai. Deus não vai concordar com as tuas baboseiras, com as tuas asneiras. Se você está errado, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai falar a verdade. Tu estás errado e ponto final. Quer você queira ou não, tá errado e deu. Quer concordar? Concorde. Não quer concordar? Problema é teu. Tá entendendo? Aceita e ponto final. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, acabou. Mas os monges, os padres, sei lá o que, eles adulteraram a Bíblia. Tá, mas me diz uma coisa. Os padres, os monges, eles não adoram imagens? Eles não adoram, eles não fazem as idolatrias? As imagens, não cultuam as imagens das suas igrejas? Como é que eles vão botar a própria igreja deles contra a parede? Se eles foram que traduziram a Bíblia ali, os monges ali, como é que eles mesmos iriam colocar sua própria igreja contra a parede? Porque aqui diz que não é para adorar imagem, nem escultura, nem nada. Os caras vão lá e colocam na Bíblia. Por que eles não tiraram essas partes? Por que eles não tiraram isso? Não, peraí. Tá falando de imagens de esculturas aqui, a gente faz essas coisas. Não, eu vou tirar isso aqui, vou esconder essa parte aqui. Vou deixar só o que é de bom. Eles escreveram. Eles colocaram aqui. Será que eles se enganaram? Olha, eu vou dizer uma coisa. Se eles fizeram tudo isso aqui, então olha, eles foram muito bem. Nossa, até que adulteraram muito bem. Porque toda a palavra fala de Deus, toda a palavra fala de Cristo, da ressurreição. Vou dizer uma coisa, que aquele que adultera alguma coisa é do mal. E se é do mal, se foi o mal que escreveu a Bíblia, então ele se enganou. Sabe por quê? Porque ele mesmo está dizendo contra ele mesmo. Será que o inimigo então vai dizer que ele mesmo é o próprio derrotado? Ele mesmo, né, já está perdido mesmo a causa dele? Diz, já estou perdido mesmo, eu vou morrer assim também. E Deus é que vai ser louvado, exaltado, adorado. Ou seja, ele vai se contradizer. Porque aqui toda a Bíblia aqui fala. A Bíblia inteira fala que Deus é o único Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. Fala da idolatria, fala das coisas erradas que acontecem no mundo. Será que o próprio inimigo ia ir contra a si mesmo? Se a Bíblia fosse adulterada, então, se a Bíblia foi totalmente adulterada, então foi o inimigo que escreveu. Mas será que o inimigo ia falar de si próprio? Então ele é maluco? Mas é lógico que não, queridos. Foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia, que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Não tem essa questão de adulteração. Mas foi adulterado. Isso aí é conversa para boi dormir. A Bíblia fala que existirá falsos profetas. Então essas pessoas que dizem que a Bíblia foi adulterada é porque o problema delas não é a Bíblia. O problema delas é Jesus. Elas não aceitam
a Jesus. Então elas não querem que você aceite também. Então ela vai dizer que a Bíblia toda foi adulterada. Aí você deixa de ler a Bíblia por causa disso. Ah, mas os originais da Bíblia, onde é que estão esses originais? Só existe uma palavra, queridos. É a Bíblia Sagrada. Sabe qual é o original que muitos falam? É os 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Porque fora disso, não tem outros originais. Eles vão dizer o quê? Ah, então o Novo Testamento não é o verdadeiro? Porque não tem o original do Novo Testamento. O original do Novo Testamento é o que nós temos. É o Novo Testamento, é a Bíblia. Então, e o Novo Testamento fala de Jesus. Então eles não vão aceitar Jesus de jeito nenhum e não querem que você aceite. Você está entendendo? Porque o próprio Cristo ainda fala aqui, ó. Marcos 3, 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então como é que a Bíblia pode ser adulterada? Será que Satanás está contra o próprio Satanás? Será que ele vai falar mal de si mesmo? Porque quando eu falo que está sendo adulterada, eu estou falando que tem mentiras. Então se tem mentiras, a mentira não vem de Deus. Você está entendendo? Então eu estou dizendo que o mal escreveu a Bíblia? Claro que não, porque como é que ele vai ir contra si mesmo? Isso não existe, cara. Não existe. A Bíblia inteira é inspirada por Deus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Toda ela é verdade. Acredita. Sabe por quê? Porque, cara, como é que um homem pode inventar uma história e essa história acontecer no nosso dia a dia? Então o cara tem poder, então. Se Jesus disse que vai acontecer guerras e rumores de guerra, e está acontecendo hoje. Vai haver pandemias, e o cara já falou já há milhares de anos atrás, e está acontecendo hoje. Então como é que essas coisas podem acontecer então? Então esse cara é muito bom então, esse que inventou, né? Claro que não, queridos. A Bíblia inteira foi inspirada por Deus. Os homens escreveram sim, por quê? Porque eles tiveram que escrever, mas eles foram inspirados por Deus. Será que Deus ia permitir que alguém ia colocar suas próprias palavras para mentir pro povo? Eu acho que não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A própria Bíblia ainda fala, lá em Gênesis, que quando Deus cria as coisas, né, na criação, tem parte aqui que fala assim, e Deus viu que era bom. Ou seja, se não fosse bom, Deus não permitiria que existisse ali. Mas Deus viu, não, isso aqui é bom, então eu vou colocar, vou permitir. Não, isso aqui não é bom, eu vou tirar. Você tá entendendo? Então, como é que Deus vai permitir que as pessoas vão mentir para você? Existem palavras mentirosas de pessoas que falavam mentira, porque é uma história contada deles. Você está entendendo? Que realmente tinha que ser contada na Bíblia, que tinha muitas pessoas que mentiam. Mas não que a Bíblia é uma mentira, pelo contrário, a Bíblia é a verdade, é a única palavra, é o único manual de instrução para que eu e você possa subir aos céus. Porque foi através da Bíblia que eu e você conhecemos a Jesus, que eu e você conhecemos a Deus. Então, não vá atrás de Maria, vai com as outras. Se as pessoas não querem acreditar, o problema é delas. Eu estou falando de pessoas que acreditam. Eu não estou pouco me importando se vai haver críticas. Estou pouco me importando se vai haver pessoas falando um mundo de coisas de mim aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que existe um público que vai dar ouvidos. E é este público que Deus quer que ouçam a palavra que o Espírito diz às igrejas. Então creia na palavra de Deus, ela não foi adulterada. A Bíblia toda, de início ao final, ela é o que ela é. Deus não mudou e nem vai mudar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Porque se a Bíblia fosse adulterada, se ela fosse uma mentira, você sabe muito bem que toda mentira um dia vai ser revelada. Então se ela fosse realmente adulterada, ou se fosse alguma mentira, hoje ela não existia mais. E se ela foi escrita já há milhares de anos e está nas minhas mãos até hoje, é porque a verdade continua prevalecendo.
Então, se você tem uma Bíblia em casa, leia, porque ela é verdade. Não vá atrás de Maria com as outras. As pessoas podem até falar um bocado de coisas contra a Bíblia, mas a Bíblia não vai passar a mão na cabeça dessas pessoas. Ela tem regras. Então, se você quer subir para os céus, a Bíblia é o único caminho, é o único manual de instrução. Siga o que está escrito. Não vá atrás de pessoas que não querem nem o bem para si próprio. Elas vão querer o bem para você? Claro que não. É claro que não. Existem muitas músicas, existem muitos livros escritos, mas nenhum deles ainda permaneceu firme quanto a Bíblia, que foi escrita há milhares de anos e hoje está em nossas mãos, com a mesma palavra, com o mesmo sentido, que nunca foi mudado. Você está entendendo? Então fique na paz e que Deus te abençoe. A Bíblia inteira, inspirada por Deus, sim, ela é a verdade. Ela é a boca de Deus falando contigo. Fique na paz, que Deus te abençoe.